XYZ, mesmo lugar na web. Baixe o nosso aplicativo na Play Store e leve a Rádio XYZ para todo lugar que você for. Baixe agora mesmo, Rádio XYZ. Rádio XYZ, show! Olá, meu povo lindo de luz, eu voltei. Eu não disse que eu voltava? Voltei rápido hoje. Nós agora, gente, eu estou muito feliz. Meu filho Ricardo está aqui do meu lado, como vocês sabem, Fórum de Ideias. É um programa que eu faço junto com o meu filho Ricardo. E o Ricardo está aqui, nós já tivemos um dedo de prosa com o nosso convidado de hoje. Vocês vão amar. Eu mesma disse a ele, eu não imaginava, porque quando eu vi profissional de educação física, eu imaginei que a gente ia falar alguma coisa de futebol ou até coisas de educação, de esporte e tudo. Sabia que ele tem um projeto social maravilhoso, mas não imaginava, e vocês vão amar conversar com o nosso convidado de hoje. Ricardo, conte aos nossos telespectadores onde estamos e também tem que dizer quem está aqui nos nossos fomentos. É verdade, minha doce mãe. Alô, meu povo, Ricardo Melo falando para todos vocês, diretamente da Rádio XYZ, de Goiânia, Goiás, para todo o Brasil. E lembrando que nós estamos ao vivo diretamente dos nossos estúdios na região da 44, maior polo econômico do nosso estado e também do Brasil. Gente, nós estamos ao vivo roteando por um motivo muito importante, que é levar ideias goianas para o mundo. Olha, um dos nossos fomentadores, esse programa é uma contrapartida social da Lei Paulo Gustavo, do governo federal, fomentado através do governo do estado de Goiás, da Secult, tá bom? E você pode participar Secult pelo Goiás. Aplicativo, sites parceiros, tudo. YouTube, Instagram, Facebook, estamos ao vivo por todas as redes da Rádio XYZ. De onde? De Goiânia, da região do 44? Para o mundo. Para o mundo. Bom, então vamos ao vivo, Ricardo. Pessoal, quero que vocês conheçam a história, um grande comunicador, gente, animado, feliz. É isso que eu senti dele. E vocês vão me dizer depois, se vocês concordam comigo, eu sei que vão concordar, porque vocês sabem que quando eu falo, é de verdade. É verdade. Aguinaldo Negão é o nosso convidado de hoje. Tudo bem? Bem, foi ontem, mulher. Hoje eu estou espetacular. Depois de ouvir esse comunicador aqui fazer essa saudação, essa abertura, eu fiquei, o que eu estou fazendo aqui? Mas vamos conversar aqui, né? Só não podemos falar de tristeza, porque se for falar de tristeza, nosso tempo não vai dar. Mas eu estou aqui, sabe, para tratar e tentar conversar com vocês sobre os assuntos que a mim foram formulados ou abordados por vocês. Quizá, né, a gente possa levar essa mensagem que conscientize alguma das pessoas que nos veem e que nos ouvem. Inclusive é essa proposta do Fórum de Ideias, né, Ricardo? Exatamente. Um programa todinho feito para a prosperidade do nosso país, onde nós não falamos de nada que deu errado, nós falamos de coisas que dão certo. É verdade. Mas sabe, mãe, uma coisa que eu tô curioso. Sim. É porque nós estamos aqui, minha mãe, na bancada com um homem que tem uma história muito forte, linda, de serviço social, de agir para o próximo. Um cidadão também de uma carreira longa como funcionário público. Quando ele falou tempo, eu falei, meu Deus, já merece o céu. O homem tem uma história, não precisa fazer mais nada, fantástica que é admirável. E eu acho que a gente tem que falar... Fala um pouco da história dele, né? De vida, de onde veio. Nasceu em Minas, que eu fiquei sabendo, é mineiro. Mas fala para nós, Aguinaldo, como foi a sua história? Já nasceu rico, famoso, comunicador, bonito, profissional do futebol, jogando bola. Como foi já nasceu assim, família rica, dono de bois, como é que é isso? Eu já nasci rico, tive banco. Entendeu? E quem tem mãe... É verdade. Já nasci rico. Mamãe levantava todo dia e falava assim, você é o filho mais bonito que eu tenho. E mãe não mede para filho. Não. Então, veja, é duas qualidades. Rico e bonito.
Porque se for feio, meu menino, a mãe fala, ó, meu filho, eu vou te dizer, você é fraquinho, meu filho, vamos estudar, porque a beleza... Não, a mamãe falava, ó, você é o filho mais bonito que eu tenho. Vai lá em casa, nós éramos 8 pernas. Só não conte para seus outros irmãos. Todo mundo... Você entendeu? Então, para todo mundo, eu acho que mamãe já assim falar, você é o filho mais bonito que eu tenho. E a gente cresceu, sabe, acreditando nessa história. E eu acreditava que era rico, porque eu tinha mãe, tinha família, tinha pai também. Mas a mamãe é que, né, passava as suas vivências maiores com a gente. Então, essas duas qualidades, rico e bonito, eu já nasci. Isso aí tá certo, então, meu. Entendeu? Aí o resto a gente vai adquirindo com o tempo. Sou natural de Minas, mas sou goiano por opção, porque eu tenho o título de cidadão goianiense, cidadão goiano. Recebi isso aqui nessa cidade pelos bons serviços prestados. Sou trabalhador. Não sou honesto, sou correto. Né? Trabalhei em diversas instituições de ensino de Goiânia. Uma das melhores, que eu costumo dizer, foi o Instituto Maria Auxiliadora, aqui na Praça do Cruzeiro. Trabalhei no Estado, concursado, na Prefeitura, concursado, na iniciativa privada. Fui ex-atleta profissional. Brinquei, porque a bola foi ferramenta que me oportunizou a chegar nesse estágio onde eu estou falando com vocês e quero acreditar que com competência, sabe, seguro do que eu estou falando. Não estou aqui mentindo, nem inventando histórias. Estou falando o que é real. Então, eu sou esse cara. Dei aula para metade dos meninos de Goiânia, rico, pobre, preto, branco, sabe? Lá na periferia, lá no setor oeste, lá no setor sul. Então, eu tenho essas andanças e essas vivências, oportunizados pela bola. Porque eu acredito que a bola, o esporte, é uma das melhores ferramentas, sabe, que pode formar um cidadão. Não precisa ser atleta ou jogador de bola, não. Mas o esporte, sabe, ele forma um cidadão. E eu fui um desses forjados, sabe, nesse métier, nessa área. Tanto é que até hoje eu não deixei a bola. Eu vivo da bola. Ao dar aula, eu estou vivendo da bola. E mesmo aposentado que estou, eu não deixei, porque agora eu estou fazendo de graça lá nas periferias. Fantástico. Que bênção, hein? Fantástico. Mas, então, esse funcionário público por quantos anos? 42 anos, 8 meses e uns poucos dias. Sem nenhuma mancha. De atendimento de qualidade. Não Paraná. Servidor público. De ficar no corredor, de estar chefe, sabe? Mas fui servidor público. Um excelente servidor público. Se eu não falar de mim, quem vai falar? Mas é importante nós mostrarmos ao povo, né, que dá, sim, para ser digno. Trabalhar, né, gente? Trabalhar é difícil, mas tem jeito. E o esporte realmente ele traz uma oportunidade na vida de muitos jovens, né? Você vive um pouco esse sonho com esses garotos, ou viveu esse sonho, né, a vida toda? Todos os dias. Todos os dias. Estou lá no projeto CMA. Lá nós temos diversas modalidades esportivas. Mas todo mundo quer o futebol. Todo mundo sonha com o futebol. É um sonho nacional, sabe? né? Todo mundo é nessa esperança do futebol. Aí você pergunta, lá eu tenho depoimento escrito, a grande maioria dos alunos. Eu estou no futebol, quero ser jogador de futebol para mudar a vida da minha mãe ou da minha família. Mas aí você vai ter que conversar e convencer que o futebol não é para todo mundo. E assim não sendo, você não pode ficar frustrado. Através do futebol, você pode ser um excelente engenheiro, você pode ser um excelente médico, um excelente gari. Eu gosto de usar o termo gari, não coletor, eu gosto de usar esse termo gari. Sabe? O esporte em si, não só o futebol, mas o esporte em si forma o cidadão. E forma o cidadão de bem. Porque lá
No esporte, você vai ter que obedecer às regras. E obedecendo às regras do esporte, você obedece qualquer regra, em qualquer lugar. Porque assim, explica um pouco para o pessoal entender o que é que o futebol, o esporte em si, com esse treinamento, com essa... que tem que ter, né, muita rigidez de certas coisas, o que isso pode contribuir para outro, para formar? Palavrinha mágica, disciplina. Todo mundo precisa de disciplina. E tendo disciplina, você vai a qualquer lugar, até na rua. Porque para ir para a rua, você tem que estudar, você tem que fazer, você tem que renunciar a muita coisa. Você vai ser olhado como tem. Para ser um médico, você tem que ter disciplina, não tem? Você tem que estudar, você tem que fazer isso, tem. Você tem que obedecer regras e normas. O esporte te oportuniza isso de uma maneira lúdica, que você não vai se sentir obrigado ou pressionado para entender e executar. Você tendo disciplina, você caminha para qualquer lugar. Você chega em qualquer lugar. Basta querer. Disciplina e persistência também, né? Porque nem todo mundo... Se eu tenho disciplina, eu tenho persistência. Não adianta eu ter persistência, mas eu não ter disciplina. Tem gente que estuda 4 horas por dia. Mas ele quer passar, ele quer passar no concurso público, ele quer, né? Tem persistência. Mas se eu não tiver disciplina, eu tenho que estudar 4 horas por dia. É persistência até eu conseguir, né? E não é estudar para passar, não. É estudar até passar. Aí vai a persistência e vem a disciplina para você estudar até passar. É o que forma. Não é? Digamos que a disciplina é o fator, que é a mola propulsora de todos os outros, né? É verdade. Com disciplina, pronto. Você tem que ter disciplina para ficar sentado para você poder chegar aqui no horário, para você poder fazer isso. Você tem que ter disciplina para poder negociar e conversar. A palavrinha mágica, disciplina. Tendo isso, o resto vai. O resto vai. E todo mundo gosta de disciplina. Em todo lugar tem disciplina. Tem uns que cumprem mais, tem outros que cumprem menos, e tem aqueles que não cumprem. E aí esses que estão aí, afastados da sociedade. Essa disciplina. E o esporte te oferece isso de maneira lúdica. Meu neto, às vezes, não vai em casa. Vou na sua casa, tem disciplina demais. Tem regra demais. Mas tem que ter. Se não houver um regramento, se não houver, como é que você vai fazer? É verdade. E olha só, inclusive, a nossa produção está falando assim, tem que chegar pertinho do microfone. Mas é que eu falo alto e eu fico meio de assustado. Não pode falar. Mas, olha só, Guinaldo, você levantou uma coisa, minha mãe, para mim, que eu fiquei... Eu tô aqui aprendendo. Eu tô curioso aqui agora. Porque, olha só, você falou uma coisa muito interessante sobre disciplina, sobre como isso forma caráter, como forma todo o restante, né? Você acha que hoje em dia, você que trabalha com esporte, você que lida com pessoas, né, minha mãe? Lida com pessoas a vida inteira. Você viu várias gerações passando, né? De esportistas, pessoas, seres humanos, né? Você acha que hoje as pessoas elas estão menos disciplinadas ou mais? Você acha que isso está impactando muito na nossa sociedade? Porque hoje está dizendo, por exemplo, notícia, que o maior número de ociosos por escolha que nós temos entre jovens. Eu vivi bastante no seu Guinaldo. Nova profissão. Essa carinha de jovem igual eu aqui, né, Guinaldo? Mas eu já estou na fase do Zé. Eu também. Não. Deixa o povo pensar que eu estou gatinho, estou novinho. Não é? Deixa quieto. Não, e o que você diz sobre isso, Aguinaldo? Sei que Mas Ricardo, eu digo isso porque a gente viu muita coisa acontecer. E a gente vê a mudança dessa geração. Sim. E gera muita coisa. Essa coisa de não fazer nada, mente vazia, né? Gera droga, gera violência. E nunca se viu tanto, né? Você já viu falar de vínculo afetivo?
laços familiares. Hoje nós não estamos tendo mais isso. Você sabe por quê? Os amigos aí vão criticar, dizer essas besteiras, mas as famílias hoje não criam seus filhos. Terceirizou a criação dos seus filhos. Agora até para o celular, né? Entendeu? Até por essa ferramenta. Tá, eu vou falar dos mais pobres. Eu posso dizer esse termo que o povo entende. Havia uma mãe arrastando o menino para ir para a creche. É um aqui, outro aqui, arrastando, literalmente arrastando. Porque ela quer chegar logo, se ela não entregar o menino dela lá no CB ou no SEI, ou seja, lá onde for, ela vai chegar atrasada no trabalho. Lá, hoje, o professor ele não pode mais chamar a atenção do menino. Ele não pode raiar com o menino, ele não pode dar uma bronca no menino, ele não pode fazer nada com o menino, a não ser abrir ali o seu material de trabalho, a ferramenta, e falar, ó, nem dá bomba mais para o menino não pode tomar bomba hoje. Eu costumo dizer, não pode ficar retido, tomar bomba, os caras vão falar assim, é negócio está antigo demais. Mas o menino, você nem reter o menino hoje, você não pode. O menino hoje, ou a menina hoje, todo mundo tem que participar de uma atividade esportiva, menos na minha. Uhum. Mesmo não participando, ele tem que receber medalha, porque senão ele vai ficar frustrado. Todo mundo tem que Todo mundo tem que receber medalha. Você entendeu? Então, assim, as famílias hoje não têm mais tempo de cuidar dos seus filhos. Então, a liberdade está muito. A disciplina. Porque a mãe chega cansada, ela não quer ver, ela não quer cuidar do menino, ela quer às vezes ver uma novela, quer ver um trem para dormir logo, amanhã levantar de novo e repetir a mesma rotina. Uhum. Então hoje já não há. Hoje você pega o telefone desse aqui, você dá para o seu filho de 3 anos, para ele poder ficar intertido e você fazer as suas ações. E ele ficar quieto, Mas né? isso é real. Eu já vi nenê. Sim. Eu já vi nenê no berço, mãe, eu já vi. Eu boto o celular para o nenê olhar. Você já Então, viu isso? hoje, onde não há esse diálogo, não há disciplina. Você não conversou, você não combinou. E o combinado antes não custa caro. Então, está muito permissivo. Então, não pode. A família, né, está perdendo. Entendeu? Então, hoje as pessoas... Eu vou com você, mas perdeu a rédea. Uhum. Todo mundo está sem rédea. Então, cada um vai para um lado, cada um faz o que quer, cada um diz o que quer. E está muito cheio de mimimi, né? Não pode corrigir ninguém, não. Você não pode fazer isso, você não pode isso, você não pode... Sabe? Então, você não pode nada. E isso tem levado a essas situações. Não podia. Depois que o boi foi embora com a corda, não tem jeito mais. Sabe? Aí, mas você não pode falar duro com o menino, que o menino vai assustar, vai ficar estressado e vai ficar traumatizado. Como assim? Ô, fulano, você não pode fazer isso aqui não, companheiro. Vai. Fulano, é melhor ir por aqui. Não, mas aí você deixa ele um pouquinho. Mas depois você tem que conversar com ele. Você viu, eu te falei. Se você me ouvir, se tivesse ido por aqui, você teria chegado mais rápido. Mas você viu lá? Não faz. Mas às vezes é educativo. Você quer fazer, você tem que deixar fazer para poder aprender. Porque às vezes o ruim também é educativo. Errando que às vezes, não concordo muito com isso, não. Mas sabe que o cérebro humano ele aprende com os erros. Agora, errar demais também, né, gente? Né? Tá vendo que tá dando errado? E muitos que sentam aqui na bancada, no cargo de testemunha, falam, e é falado em toda a mídia, de geração perdida. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, tem jeito, ela perdida mesmo. Mas olha, tudo tem jeito, não tem nada perdido, não. Tem um videozinho que chama Conflito de Gerações. Vou lançar um desafio aos dois aí. Uhum. Vai lá na internet e vê esse vídeo lá. Conflito de Gerações.
Lá tem essa geração está perdida. Todos falam uníssono, né? Mentira. Isso parece que foi Platão lá, 2 mil anos. Que fala. Não, desafio aos seus ouvintes, aos seus telespectadores, procurar na internet esse videozinho de 3 minutinhos, conflito de gerações. Para tudo tem jeito. Só não tem jeito para a morte. Mas se você for um bom negociador, tem uns caras aí que ainda prolongam a sua vida um tempinho. Eu acho que eu me prolongou. Você entendeu? Então, quer dizer, nada está perdido. Sempre há tempo, sempre tem jeito. Sempre tem. E principalmente com o ser humano. E a partir da hora que você fala que o ser humano acabou, e aí? Para quê? Não tem mais jeito. Não pode acabar o mundo. Ou não? E nunca acabou, né? Pelo menos todo mundo fala, mas não acabou. Tá aí. Mas tá. se continuar do jeito que está, uma hora acaba, né? Porque o cara lá vai comprar ela e vai falar, peraí, vou dar um jeito, vou fazer um limpa nesse terreiro. Depois eu volto uns pouquinhos e eu começo de novo. Ele já fez isso uma vez, né? Ele é meio de fazer isso, viu, gente? Eu queria contar para vocês que estou errado, não. E você sabe, Rinaldo, uma coisa que nessa vivência toda que você teve, tanto servidor público, lidando com muita gente, né? E a gente, mesmo lidando com muita gente, você transmite um carinho muito especial pelo ser humano, né? Um amor pelo ser humano e uma fé na vida e no ser humano, né? Pô, provavelmente você já deve ter visto muita coisa ruim também, né? Mas o que você acha, como que as pessoas têm que lidar com essas adversidades, né? Porque as pessoas elas acabam perdendo a esperança. A gente está vendo muito ultimamente uma radicalização de tudo, muito por perder a esperança. Então, as pessoas elas acabam se radicalizando demais, né? O que você já viveu e que te impactou muito e que você, enfim, o que você recomendaria para essas pessoas que estão meio culpando demais as novas gerações ou perdendo a esperança, ou é a nova geração que está culpando as gerações antigas? O que você já pode compartilhar disso, das suas vivências com o ser humano? Você não pode deixar de acreditar em pessoas. Você não pode deixar de acreditar em pessoas. Mesmo com essas marvadezas que algumas pessoas cometem aí. Mas isso sempre existiu desde que o mundo é mundo. Porque a partir da hora que você deixar de acreditar em pessoas, você não tem mais porque está aqui. Quando eu recebia lá os meus meninos cumprindo medidas socioeducativas, você vai trabalhar com os caras desses, tudo ladrão, tudo. Tem jeito não. Como não tem, Ana? Se eu não oportunizar, se eu não der uma nova chance, e aí? Eu fico danado aí, porque cadeia foi feita para ressocializar, não é? A princípio. E os caras falam, cadeia foi feita para homem. Não, não é. Cadeia nunca foi feita para homem. Mas é um espaço lá, criado lá atrás, né, para fazer o cidadão, a cidadã refletir sobre um erro cometido. Eu quero entender que cadeia foi feita para isso. Você vai passar um tempo lá para você refletir, e depois eu vou te devolver para a sociedade, para você continuar a sua vida daqui para frente. Passou? Não é que nós vamos apagar, mas foi uma parte que ficou para lá, daqui para frente, vida que segue. Compor isso, paguei a dívida, né? Eu já paguei, né? A pena lá. Mas hoje não é isso mais. E assim, se você não oportunizar, o cidadão está lá, sai, ninguém quer dar emprego para esse cara. Ninguém quer dar uma chance para ele. O que vai acontecer? Vai para o crime novamente. Quando eu vou para a periferia, que eu trabalhava lá na periferia, eu chamava os caras lá do supermercado, dá 10 pães aí, pelo menos todo dia você manda 10 pães lá para mim, põe uma fatia de salame lá, porque eu tenho uns 10 neguinhos lá que não tem o que comer. Às vezes vai desmaiando, manda para mim. Eu acho que esse cidadão ia gostar muito, que eu comecei lá no setor Perim. Pode falar, não? Pode. Tinha lá o tal supermercado União. Aí o Tião era o dono desse supermercado. Eu falei, eu tenho uns meninos lá que não tem, cara, me ajuda aí.
Você sabe por quê? Porque, aí você vai entregar lá, vou falar, quem mandou foi o cara do supermercado. Se o irmão dele é ladrão, ele não vai roubar seu supermercado. Não vou lá não, porque o cara deu pão pro meu irmão. Ou faz um uniforme aí, faz uns coletes aí para mim, com o nome do seu supermercado. O cara lá da comunidade vai ajudar, porque o cara vai entender. Por mais mala que seja, ele sabe reconhecer quem está contribuindo e quem está ajudando. Entendeu? Então, há N maneiras de você tentar, não é controlar, mas é você minimizar essas mazelas. E com pequenas ações. Pequenas ações. Quando o cara lá da periferia tem um comércio lá, e ele financia um cara que está lá, um agente de obra social que está lá num campo lá, a duras penas, com a bola toda rasgada ou murcha lá, mas ele está lá com 15 meninos, ele está tirando o menino da rua, está tirando o menino da droga. Você tem N tipos de violência em que as pessoas passam dentro de casa, principalmente as crianças de 5 a 13 anos. Enquanto esses meninos e essas meninas estão nesses espaços, eles estão tendo um momento de alegria, sabe? E estão tendo a oportunidade de pensar e de querer crescer. Então, eu sou muito favorável. Assim, eu admiro as pessoas que têm, sabe, projetos sociais. Eu sou oriundo desses projetos sociais. Sabe, o Fausto aqui da Fama, quando tinha o Celefama aqui, ele era um visionário, não tinha essas histórias, mas todos os dias à tarde a gente estava ali no Senai, jogando bola, a gente esquecia até que estava com fome. Você entendeu? E desses meninos da minha época, lá de 1970, década de 70, sabe, todos eles bons cidadãos, sabe? Então, sabe, esses espaços sociais fizeram muitas pessoas crescerem. Então, as pessoas deveriam atentar mais para esse detalhe e para essa assistência social. Então, os políticos deveriam entender isso, que a assistência social não é você ficar o tempo inteiro dando só o peixe, não. Entendeu? Vou dar a vara. Mas de início eu vou te dar o peixe, mas depois eu vou te dar a vara. Sabe? Capacitar essas pessoas, sabe? Tirar menos do bolso deles e repassar um pouco, sabe? Para que as ações que você promete lá no seu plano de governo sejam executadas. Sabe? Conscientizar o povo. Dar um ensino melhor. Capacitar, sabe? Melhor os professores. A escola pública é boa. Não, mentira. Mentira. E eu fui da escola pública, dava aula como se fosse de uma escola particular, porque eu entendi. Mas quando digo que eu ouço meus colegas, meus pares dizer assim, eu dou uma aula de boa qualidade. Aí a primeira pergunta que eu faço, seu filho está com que idade? Ele está lá na sua escola? Não, está na particular. Então você está mentindo para mim. Se você dá aula de boa qualidade, para que você vai pagar? Se a sua escola oferece um ensino de boa qualidade, por que seu filho não está lá e ele tem que estar na escola particular? E nem sempre a particular é tão boa quanto. Entendeu? Então, assim, são essas reflexões que a minha comunidade tem que fazer. Negão, todo político é ladrão. Mentira. Todo político é corrupto. Mentira. Não, o cara é um político safado. Mas ele não ocupa nenhuma cadeira sozinho. Quem coloca ele lá? E se perpetua também lá por causa de quem? Entendeu? Quem coloca ele lá? Mas aí eu vendi meu voto 50 conto. Troquei meu voto por uma consulta que você não precisa, porque o SUS está lá para atender todo mundo. Sistema Único de Saúde. É para todo mundo. Não é para o amigo do vereador para arrumar um chequinho. Não precisa disso. Mas há essa banda, você entendeu? De negócios.
Você não precisa ir num órgão público aí com a interferência de um vereador para você resolver um problema seu. O cara está lá, é pago para isso, para resolver o seu problema. Então nós temos que mudar essa concepção. Lá na escola eu tenho que começar, porque quem está velho não muda mais. Melhora um pouquinho, mas não muda. Não muda, eu concordo, eu falo isso para Ricardo concorda. Você entendeu? As pessoas não mudam, elas melhoram. Então, assim, eu tenho que começar lá na base. Onde eu vou começar? Lá na base. Uhum. Eu tenho que vir forjando de lá e trazendo para cá e incutindo nessas coisas. Nós vamos demorar a chegar, sabe, num nível tal. Eu não vou ver, eu acho que meu neto não vai ver, mas eu acredito que daqui uns 100 anos nós vamos estar numa situação melhor, com as pessoas com senso crítico maior, sabe? Nossos políticos com uma responsabilidade maior, desempenhando o que recebem para isso, que são servidores do povo. Aí os caras acham que são donos. Eu estou conversando demais, vocês não falaram nada. Não, mas eu vim aqui para ser entrevistado. Essa é bom, ele está fazendo o programa sozinho, Ricardo, beleza, e nós aqui só. Aí, mas porque é exatamente isso. A gente vê, meu amigo, que, né, minha mãe, que muito do que as pessoas criticam é fruto do que elas mesmas fazem, né? Porque se você... Elas não fazem, mas eles permitem. Ou permitem fazer. A gente tem que pensar muito nisso, Aguinaldo. Você trouxe uma reflexão para o nosso ouvinte aqui de todo o Brasil muito forte. Muito forte, porque as pessoas hoje a gente vê uma insatisfação geral com a política, uma insatisfação geral com o outro ser humano, mas até que ponto é responsabilidade, né? Às vezes a pessoa está sendo mais responsável por aquilo que ela critica do que ela pensa. Você não acha? Mas nosso povo não lê. Agora o nosso povo não lê, o nosso povo não pesquisa, porque se fosse lá, essa de Queiroz ele dizia lá atrás, ó, político é igual fralda. Sempre você tem que trocar. E olha que coisa boa, a oportunidade. Olha, não é profissão, mas olha a oportunidade que nós temos. 4 anos passam tão rápido. Você tem a chance, não deu certo, troca. E aquilo que eu digo, verifica a história. Mas o nosso povo não fez isso, porque há quanto tempo são os mesmos caras, nos mesmos lugares, fazendo a mesma lambança e judiando da gente? E é o que eu penso também, sabe, Aguinaldo? A respeito de... Quando eu digo para as pessoas, né, a respeito de verificar a história da pessoa. Nós temos políticos, é só buscar a ficha corrida dele, né? Não precisa nem buscar na polícia, nem nada. Pega ali pela imprensa mesmo. Botou um Google lá, botou o nome, vai aparecer. Fulano foi preso, desviou não sei quanto, fez isso, fez aquilo. Aí o povo faz acordos a troco de uma bagatela qualquer e atrelam o voto e condenam uma cidade, uma população a tanta corrupção. E uma outra história. Agora, mais ainda, né? Porque polarizou direita e esquerda, eu não sei o que mais, eu não sei o que mais, você entendeu? Mas assim, você não vota em partido político. Política não é igual time de futebol. Eu tenho que votar no cara que tem programa, que vai de encontro, sabe? Para a minha comunidade, para a minha cidade, seja ele de esquerda, de direita, de centro, ou seja lá de que partido for. Mas o cidadão está compromissado, você olhou lá, o cara tem compromisso, o que o cara está falando ali, você vê que é uma chance dele executar e de realmente fazer. Vota nesse cara. Sim. Porque eu acredito nosso que povo não vota em mulher. Nosso povo não vota no preto. Não. Você entendeu? O meu vizinho, se eu candidatar a vereador, o meu vizinho do lado de cá, ele não vai votar em mim, porque ele vai dizer assim, eu não quero que esse negro vai virar político, ele vai ficar melhor do que eu. As pessoas não querem ver seus pares melhorarem. Que ilusão é essa? Que coisa besta é essa? Que coisa mais ridícula é essa?
Às vezes o seu amigo não vota em você. É verdade. Negão, por que você não candidata? Não, eu só tenho amigos, eu não tenho eleitor. E às vezes os seus amigos não são seus amigos. Na hora H, eles não votam em você. Verdade. Então esse é o mal do nosso povo. Mamãe dizia assim para mim, mente para mim, mas fala coisa bonita. Minha mãe falava, me engana que eu gosto. Aí, mas o nosso povo adora votar nos caras bonitos, de terno, os caras lá só fazendo lambança. Sabe? O político, ele tem que ter uma história de trabalho, de vida, ele tem que mostrar a história dele. Não só os que estão, mas os que vão entrar. Peraí, de onde vem esse camarada? Ele trabalha? O que esse cara fez? Ele trabalha. Que esse cara toca? Né? Agora não, você vai aqui, você passa 300 anos lá, aí você cansou desse aqui, não, agora eu vou pôr minha mulher. Não, agora eu vou pôr meu filho. Não, agora eu vou pôr mulher, meu filho. Poder não tem vácuo. E assim, e esses caciques, eu costumo dizer que ninguém, nome de expressão em Goiânia, nesses partidos criados por um. Quem é que Ronaldo Caiado está fazendo como sucessor? Perguntar não ofende, não precisa responder, não. Deixa eu falar. Tá. O quem que Iris Rezende deixou como legado. Eu ouvi essa palavra legado aqui. Mas legado, você não vai ver para que você quer criar legado. Né? Mas quem que. Vai. Tem uma árvore aí que no lugar onde ela nasce, aonde ela abre, eu esqueço o nome dessa árvore, toda vez eu esqueço. Não nasce uma planta embaixo. E os políticos, nossa, que todos eles, ninguém quer deixar crescer um aqui para poder dar continuidade. O cara quer pôr um filho, quer pôr uma filha, quer pôr uma mulher, mas eu não quero ninguém de fora. E meu povo tem que entender a chance que ele tem é de trocar. E quando eu pego meu título, olha que ferramenta importante. Poderosa. Quando eu pego meu título e falo assim, eu vou votar nesse cara. Mulher não vota em mulher. Não, Epa, verdade. Se mulher votasse em mulher, nós só tínhamos mulheres aí. E as mulheres são a maioria. Mas mulher não vota em mulher. Ah, não, mulher não vai dar conta, não. Olha que coisa mais esquisita, mais ridícula. Não vou votar em preto, porque preto é público. Sim. Para com isso, nós somos maioria. Exato. Se o preto votasse no preto... Tinha muito preto lá. Eu costumo dizer assim, a bancada evangélica faz quem quer. A bancada da bala fazia quem queria. Eu fico irritado que a maçonaria não faz um maçom, não faz uma coisa... Porque eu estou lá na maçonaria, mas até lá a gente racha. Sabe? A bancada da bola, quanta esportista poderia ser assim, você entendeu? Mas eu não sei se é o púlpito que faz as pessoas ficarem mais unidas ou não sei, apesar de que eu entendo que religião fica para lá, faz a sua parte para lá, deixa um povo para cá, para cuidar de outra história. Eu sou da assim, aí os caras vão falar, você é cretino demais, né? Você conversa bobagem demais. Pastor é lá na igreja, polícia no quartel. Deixa o povo se virar, vai fazer as suas coisas para lá. Sabe? Mas nada contra. Vez ou outro escapou num cara da lá, vai fazer, vai reverter, sei lá, sabe? Vai levar o seu saber lá porque tem que ir. Mas está tudo muito diferente, está muito esquisito. Meu povo tem que fazer essa leitura. Meu povo tem que fazer. Não pode mais ficar enganado. O celular está aí para isso. Faça bom uso dessa ferramenta. Perigosa demais. Uma das piores armas que tem. Não é bomba mais não. É o celular. É o celular, é verdade. Não é bomba atômica mais não. Esse cara aqui está matando. Está a partir matando da hora que literalmente. ele acaba com a família, ele matou tudo. Matou tudo. Aguinaldo, Literalmente. e me fala uma coisa, meu, falando de consciência, ó que fortíssima, mãe. Ricardo, ele tem muitas dúvidas, viu, Aguinaldo? Não, porque a gente tem que aproveitar, porque o nosso Brasil brasileiro, inclusive, meu povo... Gente, eu queria só uma parte para o Aguinaldo tomar uma água. Eu acho que ele pensa que aqui ninguém deixa beber nem água. E quando ele bebe uma água, Sim. a gente podia dar uma olhadinha na audiência para ver se o pessoal está assistindo. Vamos, gente. inclusive eu estava convocando isso agora, já a gente vai responder perguntas. Podemos? Porque é importante, né? Vai que eu e Aguinaldo estamos aqui
carro, conversando, não tem ninguém ouvindo nós. Ah, não é Será? treta bruta. Aí eu quero ver como está o nosso Brasil. Atualiza aí o Google A Analytics pra online, nós. o Google Analytics, o maior órgão mais confiável de audiência do mundo, onde tiver um celular, vai aparecer aqui para nós. Está maravilhosa nossa audiência. No momento, a média, é uma média, tá, gente? De 263 por minuto entraram. sistema. Imagina quanta gente por esse Brasil está nos ouvindo. Beijo. 200, quantos minutos nós Aí, estamos lá? Uberlândia, Uberlândia está lá. a região ali das 3 cidades que começam com B. Eu não posso Belzonte. Belândia, Uberaba, eu já fui. Meu Deus, amigos. Belândia. Bota lá, nós São Paulo estamos com audiência alta. Beijo, meus Muito amores. obrigada, São Paulo, Porto Alegre. Se a gente aproxima demais, Aguinaldo, não dá para ver. É porque as cidadezinhas estão englobadas, mas Mas eu não dá tô para ver. preocupado com isso, não. Rio de Janeiro. Se só tivermos ouvido ou assistido e se tornar multiplicador dessas nossas falas, já é bom. Já É, tem gente rastreando nós. Pode, a nossa audiência é aberta para todos vocês. Olha lá, Juiz de Fora, Minas Gerais, Beijo. Belo Horizonte, ali todo o triângulo. Lá no Barreiro de cima. Recife está forte, Belém do Pará, Fortaleza, esses são os mais fortes, gente. Isso indica que em outros pontos do país não estejam. Aqui vai aparecer aqueles que ficaram mais de 20 minutos online. Então, isso vai fazer com que a sua cidade ou região apareça no mapa, tá bom? Exato. Então, beijo. Cadê o beijo que você não mandou? Um grande beijo, meus amores, para todos vocês. E olha, gente, lembrando que já a gente vai responder as perguntas. Que Deus abençoe, que Deus guie. E o que seremos de nós sem o povo? Nada. Essa é a verdade, tá certo? Telespectadores. É verdade. E o que você quer? Você quer ir para a pergunta do povo? Vamos já, mas eu quero só fazer uma pergunta para a gente não perder o fio da Tá, meada. para não perder, vamos ao gancho. Vamos ao O gancho. Magna, é uma coisa que a gente faz muito. Minha mãe, ela sempre é uma defensora da ação do povo para mudar através da política, porque é uma coisa que a gente sempre fala, quem não faz a política faz a pessoa. Né? Ou você age politicamente, ou vão agir por você. Como você mesmo disse, não tem vácuo de poder. Mas o que leva, por exemplo, a gente tem maioria dos brasileiros, né? Mais da metade é mulher. A gente está tendo, estão tendo que lutar para ter 30% de mulheres e nem isso consegue fazer. Está tendo um monte de situação na política. É uma ou duas. A maioria da população brasileira, que sabe, posso falar todo mundo, sabia que na Europa é considerado, se você tem sangue preto, você é preto. Ou seja, eu posso dizer que todos os brasileiros são pretos, então. Mas a gente tem uma grande maioria, eu acho que a gente pode dizer, eu acho que a maioria dos brasileiros é preto, e a gente não tem essa representatividade a esse nível, com a força que poderia ter, que deveria ter. Fala para o povo, e talvez até sirva para despertar o nosso ouvinte, para despertar a nossa ouvinte mulher, ou quem está nos acompanhando. Por que você acha que hoje a gente está vivendo uma situação tão estranha como essa, de maioria levar o título de minoria? Forte, hein? Mas é a falta do protagonismo. Você tem que assumir. Não, eu quero, eu posso, eu vou. Está faltando isso no meu povo. Meu povo é muito passivo. Não é, o brasileiro é indolente. Não é indolente, não. Ele é preguiçoso e acostumou com isso. Eu tudo posso. Está na Bíblia, parece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Sabe? Então, assim, mas eu sou preto. Eu não vou conseguir. Conversa fiada, vai conseguir sim. Basta você querer. As oportunidades estão aí. Disciplina. Persistência. Você entendeu? A mamãe dizia, meus filhos nasceram com defeito de fábrica. Depois é que eu fui entender
Porque lá na época, quando nós nascemos, se era preto, era burro. Se era burro, era pobre. Mentira, a gente nunca foi pobre de espírito. Às vezes faltava um picozinho um pouquinho, mas a gente compensava, sabe, com a riqueza do espírito. Papai falava, olha, não vou deixar a riqueza para vocês, só o estudo, dá garra. Papai levava 3 negrinhos numa bicicleta para estudar. Papai foi fazer o Mobral, quando a gente chegou, entramos na 5ª série, papai não sabia assinar o nome, ficava com vergonha. Então, papai foi para o Mobral. Mamãe nos alfabetizou na cartilha caminhoada. Mamãe nunca sentou num banco de escola, você acredita? E lá em casa só tem um que não tem o saber do outro. O resto todo mundo tem, tudo pretinho. Tem médico, tem professores, tem dentista. Por que não pode? Ah, você escapou. Não, não escapou não. Todo mundo pode, basta querer. Sabe, então, a minha população precisa deixar desse assistencialismo. Sou contra a Bolsa Família. Está tirando muita gente, né, do Do mercado, trabalho, de do oportunidade, mercado. da guerra, da luta, Entendeu? Tá? É evidente que você tem que dar assistência. Mas com um certo tempo. Aí eu vou capacitar esse cara aqui, aquela cara, para poder, olha, depois daqui para frente, segue seu caminho. Que você vai obrigar a partir da disciplina, ó, durante 6 meses você vai ter isso. Estou te dando isso aqui, mas para isso você vai ter que estar aqui e estar aqui. Aí que ela fala, não, seu menino tem que estar na escola. O menino, até 6 ou 7 anos, o menino vai estar na escola. Vai depois, você tem que apresentar o cartão de vacina. Não, cara. Ó, tem um curso ali, ó, de cozinheira. Você vai fazer, vai formar, depois nós vamos mostrar para você onde tem a vaga de cozinheiro. Ó, tem o curso eletricista ali. Você vai fazer. Por que não vou fazer? Por que não vou capacitar e atrelar essa ação? Mas estou te dando. Tem vezes que você precisa de um pedreiro. Eu fui para Fortaleza um período, a gente fazer um evento em Fortaleza, precisava de 50 homens. Pagava diária de R$120 por dia, ainda dava a comer. Uhum. Não achei. Ó. Não, tem que assinar um residente, tem que assinar uma tela. Não vale gás. Não, tem aqui, minha coisa aqui. E aí, cara? Aí tem mãe aí que você vai fazer na amnésia lá nos projetos sociais. Aí eu recebo R$900 do Bolsa Família. Tem 5 filhos. Você trabalha? Não tem tempo. Mas como é que vive com R$900? Isso é prejudicial. Concordo. Tem que arrumar um modelo de fazer uma assistência, mas não tão perene. É evidente que tem gente que vai precisar de assistência a vida inteira, mas que não sejam tantos. E aí fica até mais fácil, que eu vou poder, sabe, te ajudar melhor. Aquele que precisa da assistência perene. Então, assim, a gente tem, mas aí isso a gente tem que conversar, é a comunidade que tem que conversar e negociar com esses caras que estão sentados lá nas cadeiras do ar-condicionado, os colarinhos brancos. Nós temos que combinar com esse povo umas certas ações. Não é eles combinarem conosco, não. É nós combinarmos com eles. É inverter esse papel. O cara não é meu dono. Os caras não podem fazer o que querem lá, falar, toma aí, aceita aí, engole aí, faz aí que eu estou mandando. Que história é essa? É o inverso. Ou faz aí que nós estamos mandando. Nós não estamos pedindo, não. Na maioria das vezes nós estamos pedindo. Ou a comunidade está mandando você fazer isso, isso e isso. E nós não temos essa consciência ainda, porque o político tem medo do povo. Mas o povo ainda não descobriu que político tem medo do povo. O povo é que tem medo do político. Verdade. Inverter os papéis. Então, conscientizar aí o seu veículo de comunicação
tem que sempre estar reforçando isso. Eu lá no meu espaço, onde eu estou, sabe, onde eu sou formador de opinião, quando eu tiver, sabe, a oportunidade, eu tenho que levar isso. Mesmo que seja, esse cara é comunista, esse cara é isso, esse cara é de esquerda, esse cara é isso. Você entendeu? Pelo contrário, essa situação de assistencialismo extremo, onde vai tirando tantas pessoas de oportunidade de crescimento, isso é uma situação que corrói. Isso, lutar por essa mudança, isso aí é sair fora do comunismo. Então, é desse modelo. Nossa, tem pergunta aí, Ricardo. Meu Deus do céu. Bora responder o povo? Tem que responder, que o povo está mandando. Será que eu dou conta? Será que nós daremos conta? É muita pergunta, mas vamos fazer só algumas, Ricardo, por causa do tempo. Gente, olha, o tempo esgotou aqui para a gente, mas não podemos deixar de atender o público. Sem falar com... Pelo menos uns representantes, tá bom? Não dá para ser para todos. E o Ricardo manda beijo, porque todo mundo gosta de receber os beijos do Ricardo. Beijo, meus amores. Deus abençoe vocês. Ela vem de Belo Horizonte, bairro Barreiro, Minas Gerais. Barreiro de cima, o Patrolinho Medeiros, parece que até candidato a vereador lá na cidade. Olha bem, esse cara é bom. Aí, meu. Ele conhece, hein? Quem mandou foi a Maria Fernanda Santos. Beijo, tá? Maria. Obrigada pela pergunta. Olá, Aguinaldo, sou a Maria Fernanda, moro em Belo Horizonte. Gostaria de saber quais são as maiores barreiras que os negros enfrentam para entrar e manter na política. E como podemos ajudar a superar essas dificuldades? Beijo, querida. Mas que mano é barreira, Maria? Não existe barreira para nós. Basta a gente querer. Não existe barreira. Tudo para nós é permitido. Por que não? Porque eu sou preto? Qual que é a diferença? Ué, as oportunidades estão aí. Agora, eu não posso ficar me vitimizando. Tadinho de mim, eu sou preto, eu não consegui estudar, eu não consegui isso, eu não consegui aquilo. Mentira, vai para a luta. Vai agarrar lá. A oportunidade está certo, nós temos um pouco mais de dificuldade, mas isso nos torna mais fortes. E eu entendo que o preto é o pior racista que tem. Eu não gosto do preto. Porque ele mesmo poderia eleger. Você quer casar com a loira? O loiro? Nada contra as loiras. Nada contra elas. Mas é porque elas gostam mais a gente e eu dou, sabe, esse desconto dos meus pais. Já vou defender meu lado, das loiras. Preto não vota em preto, eu disse aqui, ué. O cara fica, o cidadão é evidente que vai ficar com medo. Você imagina se todo preto votasse só em preto? Tá bom. Não estou estimulando o racismo, não. Reverso, como diz o povo, não é isso. Você entendeu? Não é isso. Mas tem os seus representantes. Mas a gente tem que escolher os nossos representantes. Por que não? Entre um preto e um branco, por que eu não escolher um preto para me representar? Ou uma preta? Hã? Principalmente uma preta é mais difícil. Por que não? Pode sim, tem juízes pretos. Tem juízes pretos. São poucos, mas tem. E tem uns caras que estão escondidos aí e ficam com vergonha de se apresentar. Não pode ter vergonha de se apresentar, não. Gente, tô indo. Eu sou o cara. Se você não votar em mim, você está perdendo a chance de ter um representante lá à altura e que vai te representar. Olha, só essa preta aqui, né? Você está perdendo a chance de ter uma representante lá que veio lá de baixo, que é pé de dote, que sabe todas as mazelas, porque a maioria de quem está lá não sofre como nós. Não são pessoas comuns como nós. Vem de famílias ricas, a maioria. Você entendeu? É verdade. São poucos os políticos pobres. O resto vem da familiocracia. Virou profissão, virou uma coisa... Pai passando para filho, passando para ele. É hereditário. Ad eterno. E eles ainda falam, né? Herança política. Herança política. Maria, candidata aí, mulher. Podia ser um partido aí, candidata, senta o bet aí. Pronto. Bora para mais um, meu mãe.
Roberto Mendes, ele mora na Madureira, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Oi, Aguinaldo, ele escreveu aqui um pouquinho errado, mas tá bom, nós vamos ler aqui certinho, tá? Aqui o Aguinaldo, de Madureira. Aguinaldo de Madureira. Você acredita? É Aguinaldo. Beijo. É o Roberto, não, aí ele fala, é que ele escreveu, ele errou um pouquinho aqui nas escritas, mas eu vou ler. Beijo, eu vou ler assim. A gente vai entender, viu? Não tem problema. Tá, vamos, me ajuda a traduzir aqui direitinho, Ricardo. Ele falou, oi, é que ele escreveu erradinho, mas vamos arrumar. Aguinaldo, é o Roberto de Madureira. Assim, é isso que ele quis dizer. Ele perguntou sobre a educação e esporte, se você acha que é uma ferramenta importante para incentivar a política entre os jovens negros. Lá no início da minha fala eu disse que o esporte é uma das ferramentas mais importantes para formar o cidadão. Então, por que não na política? Por que não nessas ações? O esporte abre um leque para você inimaginável. Ele te oportuniza tudo isso, o esporte. Lá na bola, lá o neguinho lá de Madureira, que está lá no terrão. Quantos amigos esse neguinho não tem? E quantos não vão poder multiplicar essa fala dele ou esse compromisso que ele quer ter? Então, o esporte é para isso. O esporte socializa as pessoas, te dá essa oportunidade, sabe? É mais alegria. É mais uma oportunidade, porque faz parte de uma categoria que, unida também, sim, vai eleger o seu representante. Nós deveríamos ter, sabe? Nós deveríamos ter. Muito poucos aí se envolvem na política, alguns Romários da vida, porque a maioria das pessoas... As pessoas não querem se envolver em política. Aí eu não gosto de política. Do maior erro do ser humano. Porque enquanto você não gostar de política, o cara que gosta demais vai te usar como ferramenta, como trampolim para crescer. Uhum. Enquanto você ficar com esse discurso, eu não gosto de política, eu me envolvo com política, por isso que o nosso país está assim. Tem muita gente que tem esse pensar. Ou pensa assim. E isso nos prejudica. E como disse que sabiamente o Aguinaldo, o poder não dá vácuo, não deixa a cadeira vazia, enquanto os bons, você que acha que político, nenhum político presta, se você é bom, se você sentar lá na cadeira, é claro que tem que ter também capacidade, história, mas se você, eu falo, eu sou bom, sou trabalhador, eu faço ação social, eu faço isso, faço aquilo, se você não sentar... Vai atrás desse cara que faz ação social, vai atrás desse cara que está sempre pronto para te ajudar, vai atrás dessas pessoas que sabem o que é mazela. Sabe o que é trabalho. Não vai atrás do rico, do bonitão que vai chegar de terra, não. O cara lá de Madureira, escuta um pouco de Bezerra da Silva aí, para você ver como é que vai ser, viu, meu irmão? Olha aí. Eu amo. É verdade. E aí, minha mãe, bora para mais vamos um? Mais um e último. E vamos mais um para finalizar, porque, menino, a conversa tá boa. Nós não vamos responder tudo que não dá, tá? Não tem como, mas eu agradeço de coração todos vocês que tiraram um tempo para falar com a gente. A Carla Souza, nossa audiência ainda está lá, tiraram, depois temos que falar do Murano, viu, Ricardo? Não esquece, do Dom Goiano. Carla Souza, também do Rio de Janeiro, Complexo do Alemão, no estado do Rio de Janeiro. Olá, Aguinaldo, aqui é a Carla do Complexo do Alemão. Gostaria de saber sua opinião sobre o assistencialismo. Ele até já falou, gente, é que ela deve ter mandado antes. Ele já respondeu o que ele achava dessas ações, se realmente ajudam a comunidade ou... eu acho que eu tampei aqui. Ajudam a comunidade ou acaba criando uma dependência? Acaba criando uma dependência. Assistencialismo ou a assistência social. A assistência social é diferente do assistencialismo. Se eu faço para você uma vez, se eu faço para você 2 vezes, na terceira vez você já vai achar que é obrigação.
E a hora que passa a ser obrigação, você vai viver nessa dependência. Vou voltar lá atrás. Te assisti uma vez. Estava ruim demais. Você firmou um pouquinho nessa segunda assistência. Qual que é a sua contrapartida para que eu possa te assistir? Qual que é a contrapartida sua? Não, você vai capacitar para que não precise na terceira vez eu te dar ajuda de novo. Você vai me liberar para dar assistência para outra aqui, pela primeira vez. E assim vai sendo. Vou judiar dela. Lá no morro, lá. Conhece lá, meu amigo? Lá no morro, lá. Eu não conheço. Quem é que fazia esse assistencialismo? Virou o que hoje? Hã? O cara que mandava o gás, mandava uma cesta, virou o que hoje? Está refém de quem hoje? Então nós temos que fazer essa análise. Assistência social é diferente de assistencialismo. E hoje no país nós temos só assistencialismo. E isso é bom, porque isso rende voto. Quando você estiver na dependência, eu vou só prometer que eu vou melhorar a saúde, vou melhorar a educação, vou melhorar a segurança, vou melhorar o transporte. Mentira! Há quantos anos vem esse cara aos povos jurando? Há quanto tempo? Aí vem ele e fala assim, não, eu vou melhorar o transporte coletivo em Goiânia em 90 dias. Mentiroso! Você não pode acreditar nessa história, não depende dele. Há todo um contexto que vai girar nisso aí. Mentira! Vereador não pode prometer que vai melhorar a saúde, não compete a ele. Então esse discurso eu já vou descartar. Melhorar a segurança. Mentira, não compete a ele. Tem todo uma coisa ao derredor, não é nem ao redor, não. Né, tem uma série de coisas. O cara não pode mentir para mim, não. Mas quantos vão ver isso, né? Que o vereador, na realidade, não é um executivo. Ele ele é vai um comprar. Mas na realidade, ele pode até falar que vai melhorar. E se ele fiscalizar melhor, se ele for lá e bater na porta, lá, governador, tá errado isso aqui, ó. Não é eu quero, não. A minha comunidade, a qual represento, está falando que nós precisamos e queremos. Não é eu, não. Eu estou aqui fazendo a representatividade da minha comunidade. Mas o cara só quer para ele. Ele não divide. E dividir é ruim. Ele não compartilha. Porque compartilhar é diferente de dividir. Então, que sabe o povo soubesse aprender a se votar. Ei, menino, o Brasil estaria diferente, né? Acho que nós conversamos demais, falei muita bobagem. Né? Muita coisa boa, muita coisa boa. Muito bom. Merecemos o Aguinaldo, poderíamos dar a honra de mais outros encontros falas, aqui, outros encontros. Foi uma bênção, uma alegria muito grande estar com ele, uma honra. Ricardo, vamos às nossas considerações finais, mas antes disso, queria que você falasse dos nossos patrocinadores, dos nossos amigos e da sua empresa. Ah, gente, que maravilha! Olha só, a XYZ Soluções Inteligentes é uma empresa que vai resolver o seu problema em construção. Tudo. Desde o projeto arquitetônico, estrutural, até a entrega da chave. Ah, Ricardo, mas eu já tenho casa, a gente faz reforma também, a gente resolve tudo. Eu falei para você, tá? Então, XYZ Soluções Inteligentes é o que você precisa para poder dormir com tranquilidade. Até porque todo mundo já que tem imóvel sabe daquela história. O pedreiro chega para você e fala assim, me dê um mês, dura 6. Vai gastar uma lata de tinta, gasta 6. É assim que é. Mas a gente veio para solucionar isso para você, tá bom? E olha só, minha mãe, você sabe... Não é propaganda enganosa, não, né? Não, essa não é não. Essa é verdadeira. Trem bruto. Pode contratar. Você falou certo. E o cara fala, o pedreiro fala, você não bota fé, não, porque
É sempre o triplo. É sempre o triplo ou mais. Ou mais. Menino. Mas olha só, outra coisa, Aguinaldo, também eu quero fazer uma indicação especial, minha mãe. Sim. Você sabe que nós gostamos do melhor, porque se saiu da nossa boca é porque é bom, não é? E eu quero indicar para vocês a Rede Murano, que está nos melhores shoppings de Goiânia, não é verdade? E para você que está na 44, faz parte da mesma rede, que é o Dom Goiano, tá certo? Você pode vir aqui na 44 e experimentar a deliciosa comida do Dom Goiano, tá certo? Minha mãe, lembrando eu tenho que falar também da Agostico, que é a empresa de temperos. Quero mandar um grande abraço para nossa querida Célia Gilê, que tem Agostico. Agostico que é o que a gente fala, se é gostoso é Agostico, se a sua comida é feita com Agostico, é maravilhosa. E peraí que tem mais, porque agora eu liguei aqui no 12, eu vou falar. minha mãe, eu vou falar. Gente, eu quero convocar vocês para a ação social do Instituto Márcia Mello. Nós estamos, vocês sabem, gente, 16 anos fazendo bem, e você pode ser um amigo de luz, uma pessoa que vai colocar a mão na massa para transformar. Nós temos que fazer a nossa parte. Imagina, independente da sua fé, bateu as cachuletas, putina. Aí você vai ler o livro do seu destino, independente para quem você acredita que vai ler. Não é verdade? Cada um tem sua banda. E aí, quando você estiver lendo, vai estar lá, olha, fui convocado para fazer ação social e não fui. Olha o mistério. Então, você está convocado agora, recebeu o chamado, faça o bem. E eu escutei uma coisa, minha mãe, muito forte, para as pessoas que estão passando assim, que não sabem o sentido da vida, que não sabem por que veio a essa terra, ou que estão muito tristes, deprimidos. Fala assim, quando você não vê sentido na sua própria vida, doe ela a alguém. Doe ela através de uma ação social. Doe sua vida através de levar felicidade às pessoas. É isso, gente. Procure, né? Seja voluntário, vamos fazer o bem, fazer a diferença, que isso é importante. Já é uma grande atividade para a vida, não é verdade? E a Caricanecas, cadê a nossa... Onde colocaram o presente do Aguinaldo, que tem presente? Tem presente. Tem presente. Eu só vou ter o seu convidado, você me convida mais vezes. Olha, traga um presente. Nós vamos agora passar uma lembrança do Fórum de Ideias. Ele foi entrevistado no Fórum de Ideias e recebe hoje a caneca oficial da bancada da Rádio XYZ do programa Fórum de Ideias. Caricanecas faz caricaturas e cada caneca é pintada à mão. Gente, é linda, viu? Maravilhosa. Está aqui meu amigo. Eu amo Caricanecas. O presente ao meu amigo querido. Aguinaldo. Que amor. Vou abrir. Pode abrir, pode abrir. Tem que abrir, tem? Tem, Uma ó. lembrança pra você pôr lá naquela bancada bonita. E aí você vai ver a logo do Fórum de Ideias. Ricardo Melo. Ricardo Meu Melo. parceiro. Márcia Melo. Sou eu, sou eu. Fórum de Ideias. Rádio XYZ. Uma lembrança. E a Caricanecas fez com amor, caricaturas. Depois, se você quiser marcar lá, falar com o Dedé, maravilhoso, uma pessoa, André Luiz, o dono e proprietário da Caricanecas. Obrigado, gente. Foi Pode um prazer marcar eles lá. receber esse mimo, viu? E, meu querido amigo Ricardo, tem mais alguma consideração para fazer? Mamãe, só mandar um beijo e dizer que é uma honra estar ao seu lado, como sempre, minha mãe. E Aguinaldo, foi fantástico. Meu amigo, realmente conhecer sua história, seu ponto de vista, foi de extremo valor para o nosso programa e para a nossa audiência e para o nosso Brasil. Meu querido Aguinaldo, as suas considerações finais. Quero agradecer a oportunidade. Né? Vocês não deram a mim, mas deram, né? Os seus ouvintes, assistentes aí, de ouvir as baboseiras, e aqui falei que talvez sirva de lição. Formadores de opinião que são, né? E continue assim, levando conhecimento e o senso crítico para as nossas comunidades. De cada um que se ouvir e se praticar, a gente já estará avançando.
sabe? Então, uma boa tarde a todos. Muito obrigado pela tolerância e paciência, sabe? De ficar ouvindo aqui as coisas que a gente veio aqui para falar ou tratar. Foi um prazer. Muito obrigada. Graças a Deus, né, que nos permitiu estar aqui junto com você. Muito obrigada, meu filho, a toda a produção que nos ajuda daqui de fora e ao nosso querido amigo Agnaldo Negão, que foi muito, muito bom estar contigo. Que Deus abençoe. Esse foi, então, o Fórum de Ideias. Eu vou, mas eu volto. Baixe o nosso aplicativo na Play Store e leve a Rádio XYZ para todo lugar que você for. Baixe agora mesmo, Rádio XYZ.